Bem-vindos, amantes do futebol! Hoje vamos explorar as maiores vendas da história de cada time da Série A do futebol brasileiro. Vamos descobrir quais jogadores tiveram suas habilidades reconhecidas internacionalmente, resultando em transferências milionárias. Prepare-se para ficar impressionado com os valores envolvidos e o impacto dessas negociações nos clubes brasileiros. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam apreciar essas histórias incríveis. 3, 2, 1. Começamos nossa jornada com o América Mineiro, que viu seu jovem talento, o lateral Arthur, conquistar o coração do Bayer Leverkusen. Em 2023, Arthur foi transferido por cerca de 7 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 38 milhões de reais. No entanto, antes de se juntar ao time alemão, ele ainda tem uma missão pela frente: disputar o Mundial Sub-20, provavelmente na Argentina. Arthur, sem dúvida, deixará sua marca tanto no América Mineiro quanto na Europa. O Atlético Paranaense também teve sua parcela de sucesso no mercado de transferências. Em 2019, Renan Lodge chamou a atenção do Atlético de Madrid, um dos gigantes do futebol europeu. O clube espanhol desembolsou impressionantes 21,75 milhões de euros para adquirir os serviços do talentoso lateral esquerdo. Essa negociação coloca o Atlético Paranaense no mapa internacional e destaca a qualidade de seus jogadores. Uma venda histórica que marcou o Atlético Mineiro foi a transferência de Bernard para o Shakhtar Donetsk. Em 2013, o clube ucraniano desembolsou nada menos que 25 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais, para garantir os serviços do habilidoso meio-campista brasileiro. Essa venda não apenas fortaleceu as finanças do Atlético Mineiro, mas também colocou Bernard em destaque no cenário europeu. O Bahia também teve uma venda notável em sua história. Gregore despertou o interesse do Inter Miami, time da Major League Soccer, em 2023. A transferência foi realizada por 15,7 milhões de reais, cerca de 2,9 milhões de dólares. Essa negociação mostra como o futebol brasileiro está sendo valorizado internacionalmente, alcançando além das fronteiras europeias. Em 2023, o Botafogo protagonizou sua maior venda até então. Jefinho, jovem talento do clube, chamou a atenção do poderoso Lyon, da França. A transferência foi realizada por 10 milhões de euros, cerca de 55,2 milhões de reais, com a possibilidade de 2,5 milhões de euros adicionais em bônus, caso Jefinho alcance metas individuais. Essa negociação é um marco na história do Botafogo e evidencia a qualidade de suas categorias de base. O Corinthians também teve uma venda de destaque em sua história. Em 2013, o talentoso meio-campista Paulinho despertou o interesse do Tottenham, da Inglaterra. O clube inglês desembolsou 19,75 milhões de euros, que era o equivalente a cerca de 59 milhões de reais, para contar com os serviços desse jogador habilidoso. Essa transferência não apenas fortaleceu as finanças do Corinthians, mas também demonstrou a capacidade do clube em desenvolver grandes talentos. Em 2022, o Coritiba viu o jovem atacante Igor Paixão chamar a atenção do Feyenoord, da Holanda. A transferência foi realizada por 8 milhões de euros, o que equivale a cerca de 41,6 milhões de reais. Essa venda marca um momento importante para o Coritiba, que se orgulha de ver um de seus jogadores alçando voos internacionais. O Cruzeiro teve uma venda histórica em 2019, quando seu talentoso meio-campista Arrascaeta se transferiu para o Flamengo. A negociação foi concluída por cerca de 15 milhões de euros, o que representava aproximadamente 63,7 milhões de reais. Essa venda não apenas ajudou a aliviar a situação financeira do Cruzeiro, mas também mostrou a qualidade de Arrascaeta, que se tornou peça fundamental no sucesso do Flamengo nos últimos anos. Em 2023, o Cuiabá viu seu jogador, o zagueiro Joaquim, despertar o interesse do Santos. A transferência foi concretizada por 3 milhões de euros, cerca de 16,7 milhões de reais. Essa negociação representa um marco para o Cuiabá, que pela primeira vez vende um jogador por um valor expressivo, mostrando a evolução do clube no cenário nacional. O Flamengo é conhecido por realizar grandes vendas em sua história. Uma delas foi a transferência de Vinícius Júnior para o Real Madrid em 2018. O clube espanhol desembolsou impressionantes 45 milhões de euros para contar com os serviços do jovem talento brasileiro. Essa venda colocou o Flamengo no mapa mundial das transferências milionárias e demonstrou o poder do clube em revelar e negociar jogadores de alto nível. Em 2016, o Fluminense viu o volante Gerson despertar o interesse da Roma, da Itália. A transferência foi concluída por 18,6 milhões de euros. Essa negociação destacou o talento de Gerson e trouxe recursos significativos para o Fluminense, fortalecendo as finanças do clube.
Em 2023, o Fortaleza realizou uma venda histórica. Moisés despertou o interesse do Cruz Azul, do México, que desembolsou 24,5 milhões de reais, cerca de 4,5 milhões de euros, para contar com os serviços do atacante brasileiro. Essa negociação representa um marco para o Fortaleza, que mostra seu crescimento e reconhecimento no cenário internacional. Em 2020, o Goiás realizou uma venda expressiva. O talentoso atacante Michael despertou o interesse do Flamengo, que desembolsou 7,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais, para contar com seu futebol. O Grêmio protagonizou uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Em 2018, Arthur foi transferido para o Barcelona por incríveis 31 milhões de euros. Essa negociação não apenas trouxe um valor expressivo para o Grêmio, mas também mostrou a qualidade de Arthur, que se tornou uma peça importante no meio-campo do Barcelona. Em 2022, o Internacional viu seu jovem talento Yuri Alberto despertar o interesse do Zenit, da Rússia. O clube russo desembolsou 25 milhões de euros, aproximadamente a 150 milhões de reais, para contar com os serviços do promissor atacante brasileiro. O Palmeiras também teve uma venda expressiva em 2022. Endrick, jovem talento do clube, chamou a atenção do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. A transferência foi realizada por 35 milhões de euros e está agendada para julho de 2024, quando Endrick completará 18 anos. O Red Bull Bragantino realizou uma venda de destaque em 2021. Claudinho, jogador habilidoso e artilheiro, despertou o interesse do Zenit, da Rússia. A transferência foi concluída por 15 milhões de euros, o que era equivalente a 89,9 milhões de reais. Essa negociação entra para a história do Red Bull Bragantino. O Santos viu uma de suas maiores promessas se tornar uma venda histórica. Em 2013, Neymar transferiu-se para o Barcelona por incríveis 88 milhões de euros. Essa negociação não apenas trouxe recursos significativos para o Santos, mas também colocou Neymar entre os melhores jogadores do mundo. Em 2013, o São Paulo viu seu jovem talento Lucas Moura chamar a atenção do Paris Saint-Germain. A transferência foi realizada por 43 milhões de euros, marcando a maior venda da história do clube. Essa negociação trouxe recursos importantes para o São Paulo e destacou a qualidade de Lucas Moura no cenário internacional. Em 2018, o Vasco da Gama protagonizou uma venda expressiva. O talentoso atacante Paulinho despertou o interesse do Bayer Leverkusen, que desembolsou 18,5 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais, para contar com seus serviços. Essa transferência representou um marco para o Vasco da Gama, demonstrando sua capacidade de revelar jogadores de alto nível. E assim concluímos nossa jornada pelas maiores vendas da história de cada time da Série A. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos sobre o mundo do futebol. Até a próxima!